recebe um naufrágio em A Pequena Sereia. Outra teoria rebuscada surgiu nas redes sociais em 2020. Tumblr previu a atual pandemia de coronavírus. Mas, como, você pode perguntar? Bem, uma vez que Rapunzel está trancada, leia-se, em quarentena, de seu reino, chamado Corona, há mais alguma prova necessária de que este filme de animação de 2010 de alguma forma previu o desastre que é 2020? 2. O que aconteceu com Amanda Sven? Frozen teve seu quinhão de teorias malucas, incluindo Anna representando Summer e Elsa representando Winter, como nas estações, Hans comprando uma coroa roubada de Flynn de Tangled, e Kristoff sendo o Papai Noel. Sem falar no que diz que Joana Dark é hereditária de Anna e Elsa. E embora todas essas teorias sejam legais para se pensar e depois esquecer, os fãs dos filmes criaram uma teoria incrivelmente sombria que deve permanecer por um tempo. Ao longo de ambos os filmes, há evidências de uma amizade muito strong point entre do Natal. Provavelmente não demoraria muito para aparecer alguns detalhes perturbadores para este filme. Foi lançado em 1993 e foi o primeiro filme de animação a receber uma indicação ao Oscar de melhor efeitos visuais. Teenage Mary Before Christmas foi lançado pela Touchstone Pictures, mesmo sendo um filme da Disney, porque a Disney temia que o filme fosse muito assustador para crianças. Considerando a aparência dos personagens, eles podem ter tido razão. Uma teoria em torno do filme é que Sally, a boneca de pano, tinha uma bruxa quando estava viva e foi desmembrada por isso. Isso, de acordo com a teoria, seria o motivo pelo qual seus membros são costurados novamente na vida após a morte. Disse que Loki morreu congelado, daí sua pele branca e lábios azuis, enquanto Zero pode ter sido eletrocutado, por isso seu nariz se iluminou como se por corrente elétrica. Alguns fãs também ruminaram que os cidadãos de Dia das Bruxas Toon podem representar medos humanos básicos. Dr. Finkelstein representa o medo de envelhecer, enquanto Jack representa o medo da morte e Ogier o medo do escuro. 3. Morte antes da vida após a morte com um título como O Pesadelo Antes do Natal. Provavelmente não demoraria muito para aparecer alguns detalhes perturbadores para este filme. Foi lançado em 1993 e foi o primeiro filme de animação a receber uma indicação ao Oscar de melhor efeitos visuais. Teenage Mary Before Christmas foi lançado pela Touchstone Pictures, mesmo sendo um filme da Disney, porque a Disney. 4. Tapete feito de mama bear. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias de fãs sobre Shrek, o adorável ogro verde, e seus amigos. Isso inclui os súditos de Farquaad ficando muito felizes quando Suzerano morre, Shrek sendo exilado de outros ogros porque se recusou a comer carne humana e Fiona vivendo dos restos mortais de cavaleiros mortos. Claramente, essa última parte não foi horrível o suficiente para alguns fãs, porque outra coisa perturbadora a teoria logo começou a roundabout. Desta vez envolvendo os 3 ursos que podem ser vistos no início do primeiro filme de Shrek. Operating System 3 ursos consistem em mamãe ursa, papai urso e bebê urso. Eles estão trancados em gaiolas e estão muito infelizes. Mais tarde no filme, papai e bebê estão sentados ao redor de uma fogueira com alguns dos outros criaturas de contos de fadas e papai está consolando Babi. Mamãe ursa não está em lugar nenhum. Então, o impensável. Uma tomada de sorte, o fato de ela retornar no last do filme, para participar do canto, parece julgar essa teoria pela janela. Exceto que alguns fãs acreditam que a mamãe ursa cantando no last não é ter mamá tem tudo. Em vez disso, ela é a nova senhora na vida do Papa Urso. O Castelo de Farquaad revela a mamãe urso como um tapete no chão. 5 traços de personalidade absorvidos pelos carros relâmpago McQueen é o carro com aparência de Corvette mais fofo que existe. A Pixar quebrou 1 bilhão mais uma vez em 2006 com carros, estrelado por McQueen, um caminhão chamado Mack e vários outros, arrecadando mais de 460 milhões e recebendo 2 indicações ao Oscar. Quase da mesma forma que com as outras entradas nesta lista, os fãs não podem deixar de lado o suficiente com uma teoria decididamente perturbadora sobre o filme desse querido garoto. A teoria começa com as perguntas como por que os carros têm portas se não há pessoas por perto e se os carros têm línguas, isso não significa que eles também têm órgãos internos. Em seguida, ele afirma que a razão para a situação sem pessoas por perto é porque os carrinhos bonitos exterminaram uma raça humana e absorveram os traços de personalidade de seus proprietários. Além disso, a razão pela qual os carros têm portas é para evitar que seus órgãos internos, como olhos e cérebros, caiam. 6.
6. Sully é transformado em uma tampa de assento de banheiro Monstros, Inc. Conquistou o mundo em 2001, tornando-se o terceiro filme de maior bilheteria daquele ano. O enredo do filme é centrado em torno de monstros de Monstrópolis indo para o mundo humano à noite para assustar as crianças e colher seus gritos. A energia dos gritos impulsiona a cidade de Monstrópolis. Quando uma porta no chão do susto da fábrica de energia é deixada aberta, uma criança humana entra em Monstrópolis e o monstro Ed, Sully, tenta religião-la de volta para casa. O vilão da história vem na forma de Randall, que supostamente disse a Sully que os humanos são perigosos e adoram matar monstros porque transformam suas peles em tampas de assento de vaso sanitário. Sully naturalmente ri disso como um absurdo. No entanto, em Partisaurus Rex, um curta-metragem sobre o dinossauro de Toy Story, há uma cena de banheiro retratando uma tampa de assento de vaso sanitário que parece suspeitamente semelhante ao pela de Sully. Coincidência? Felizmente, isso continua sendo apenas uma teoria maluca, considerando que uma conversa entre Randall e Sully nunca aconteceu de verdade. Ou não foi? 7. Moana está morta. Na maior parte do filme a personagem Moana foi descrita como uma heroína moderna que não precisa de um companheiro masculino para ajudá-la a navegar pela vida. Ela condena o título de princesa, mas se diverte chamando a si mesma de filha do chefe. O filme também recebeu muitos elogios por sua animação e apresentações musicais. No filme, Moana não consegue ficar longe do oceano, mesmo quando criança. Ela finalmente enfrenta as ondas, torna-se amiga de um semideus, tem uma aventura louca e retorna para casa para sua família no Last. Ou não? Uma teoria sombria diz que Moana na verdade morre durante a tempestade que a viu chegar à costa da ilha de Maui. Afirma que existe uma barreira. 8. Banguela se vingou de Soluço. Banguela é o dragão mais fofo de um filme. Ele é uma espécie rara de fúria da noite e é o mais rápido e poderoso do que outras espécies de dragão. Ele é o melhor amigo de Soluço e é extremamente protetor com ele. Banguela também tem um poder particular na forma de radar. Quando ele emite uma explosão de plasma e atinge sua localização imediata, dá a Banguela uma leitura precisa da área circundante. No primeiro filme Como Treinar Seu Dragão, Banguela danifica sua asa quando Soluço atira nele do céu. No último do filme, Soluço perde um pé. Isso deu origem a uma teoria quase imediata de que Banguela havia arrancado o pé da Soluço em vingança por sua asa danificada. A teoria também diz que isso torna os dois mais dependentes um do outro, que time o que Banguela queria. Soluço teria que continuar usando Banguela para lâminas de transporte e ele teria que ajudar Banguela a voar sem problemas. 3. Outra teoria um pouco doce e menos terrível diz que Banguela estava tentando desesperadamente salvar Soluço durante a Batalha Last e ele mordeu na pressa de colocá-lo em segurança. 9. Os Minions são baseados em crianças judias adotadas. Os lacaios são aqueles pequenos capangas que falam um minionês em forma de cápsula e que supostamente entendem espanhol, inglês, francês, italiano, russo e coreano. Seus tuk-tuk foi inspirado em Javas e Ompa-Lompas, e suas centers, mal, roxo, bom, amarelo, foram inspiradas pelo fato de que amarelo e roxo são opostos um ao outro no espectro de centers. Uma teoria estranha conectou esses personagens fofinhos aos nazistas experimentos. Corria o boato de que os Minions foram inspirados por crianças judias adotadas por cientistas nazistas que queriam usá-los para praticar seus experimentos com gases venenosos. Para perpetuar a teoria, uma foto está circulando na web do que parece crianças usando máscaras do tipo Minion. Felizmente, descobriu-se que a foto não tinha nada a ver com crianças judias sendo experimentadas, mas sim uma foto de pessoas em 1908 vestidas com trajes de fuga de submarinos. 10. Você consegue sentir o Love esta noite? Essa frase provavelmente o fará pensar primeiro no Rei Leão e depois em Elton John. O Rei Leão é conhecido por músicas cativantes e talvez a cena de morte mais triste em qualquer filme infantil, exceto a morte da mãe de Bambi. Este amado filme também tem uma série de teorias de fãs em torno dele, algumas estranhas e outras bastante sombrias. Alguns fãs acreditam que o Rei Leão e o Planeta dos Macacos têm o mesmo tipo de futuro ou que Nala é filha de Scar. Há também uma teoria que diz que Zazu estava na verdade em conluio com Scar para se livrar de Simba. Uma das teorias de fãs mais persistentes afirma que Mufasa perdeu o verdadeiro vilão, não Scar. De acordo com essa teoria, Mufasa baniu Tusks e os outros leões machos para garantir que não restasse ninguém para desafiá-lo ao trono. Ele é fisicamente uma cicatriz incomparável, então o tolera. Portanto, quando Mufasa foi morto,
Ska tornou um herói improvável que salvou as hienas e se tornou o melhor governante das terras